sejam meus imitadores. Em outra passagem ele diz o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele diz, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Observa a pessoa que vive segundo o exemplo que o pastor tem dito, tem ensinado com as suas próprias atitudes. E observa aquele outro que vive de outra forma. Observe como é que vai caminhar a vida de cada um. O apóstolo Paulo está dizendo. E no Filipenses 3,18 ele continua, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz. O que é que ele está dizendo? Observe, igreja. Não julgue ninguém, em termos de dizer vai para o céu, vai para o inferno, porque só Deus pode julgar isso. Nós devemos julgar comportamentos. Mas ele está dizendo o quê? Observe dentro da própria igreja. Observe dentro da igreja. Porque o crente vai observar onde? Na igreja. Aquele que imita o pastor, aquele que imita a conduta do pastor, por isso que a Bíblia fala, e é certo, o pastor é a cobertura espiritual da igreja. Se uma igreja tem um pastor que só fala em dinheiro, o que é que esses membros dessa igreja vão falar quando for pregar? Dinheiro. Se você tem um pastor que é adúltero, o que é que os membros da igreja vão ter sobre eles e vão imitar? Adultério. Pode, o pastor faz, pode, o pastor bebe, o pastor se embriaga, então pode. Então ele está dizendo, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Estão dentro da igreja, mas não querem se submeter ao pastoreio, não querem ouvir o pastor. O pastor fala uma coisa, ele faz o contrário. Mas está dentro da igreja. São inimigos da cruz, é muito forte isso, muito pesado. E no 19, começamos a ver a questão que eu falei no início do culto. Para onde é que cada um vai, quais são as classes de pessoa. Não nominalmente, nós não podemos fazer isso, mas por classe. Para onde essas pessoas irão após a morte. Começamos com essa primeira classe aqui. Aqueles que estão dentro de igrejas, mas não imitam o comportamento do pastor que imita a Cristo. Ao contrário, eles vivem de uma forma como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. Ele tem um destino, qual é? Se perder, o que é perder? Para o inferno. O Deus dele, olha aí, o Deus dele é com D minúsculo. O Deus deles é o ventre. Por que é o ventre? Porque é o próprio umbigo, é o próprio interesse. Só faz coisas pelo próprio interesse. Está entendendo, igreja? Não serve o irmão. Não se preocupe em pegar um irmão que está sem condições de ir para o culto, ir para a igreja, e pede ajuda. Eu queria ir para a igreja hoje. Não é uma coisa que vai virar uma escravidão, mas uma coisa que vai acontecer eventualmente e você tem que se dispor a ajudar um irmão, que não está momentaneamente impedido de ir para a igreja por algum motivo, e você tem como levá-lo. E não leva por quê? Porque não é crente? Tu é crente, meu irmão. Amém? Tu não pode olhar para o próprio ventre. Está sem combustível? Irmão, fala a verdade. Irmão, eu vou te pegar. Agora eu não tenho combustível não. Se tu tiver como botar, eu vou. Amém? Tem combustível? Não vai cobrar do irmão não. Amém? O destino deles é a perdição. Isso aqui foi só um exemplo, tá? Que eu dei o mais simples possível, né? Mas se aplica a tudo. Vê um irmão passando fome. Tem igreja rica. Quando eu digo igreja rica, que tanta igreja é rica como os membros são ricos, logicamente. Até porque tem igreja rica que os membros são pobres. Mas tem igreja rica com os membros ricos. Sabe que tem irmão que está sem ter o que comer. Comendo miojo faz 3 meses. E não tem coragem de se reunir e comprar uma cesta básica com uma carnezinha, um frango e deixar na casa do irmão. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar. Tomei tantas, tomei todas. Peguei aquela, peguei todas. Eu fiquei com aquele cara rico. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo. A glória deles está naquilo em que deveriam se envergonhar. Visto que só pensam nas coisas terrenas. Só pensam em coisa terrena, meu irmão. E o que adianta coisa terrena? O que é? Eu estava pensando, ou foi ontem ou foi hoje, no Jô Soares.
trabalhou tanto, conquistou tanto, milionário, não teve nem para quem deixar. Não teve nem para quem deixar. Deixou para os empregados. Deixou para a ex-mulher, para gastar com outro. Não tinha nem para um filho para quem deixar. A vida toda rechaçou Cristo. A vida toda, quando ia alguém num programa dele que falava de Jesus, ele estudava, conhecia a Bíblia todinha, para quê? Para rebater. De que adiantou ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Não estou dizendo que ele foi para o inferno, não, porque só Deus sabe. Pode estar na glória, eu não sei, Deus queira. Eu estou dizendo que não adianta pensar apenas nas coisas terrenas. Devemos pensar também? Sim. Mas em segundo lugar, em primeiro lugar, Deus, amém?